para falar de segurança pública, aqui está o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, que vem falar sobre o trabalho da polícia no combate, principalmente no combate à criminalidade de um modo geral, mas no combate em especial às facções criminosas. Secretário, boa tarde e muito obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço, Douglas. Boa tarde a todos os telespectadores da TV O Dia. Secretário, esse ritmo tem impressionado. Se tem impressionado a imprensa, imagino eu a criminalidade, né? A imprensa positivamente, a criminalidade negativamente. Quer dizer, tem sido operações quase que diárias. Eu nem lembro mais, eu pedi até a conta, só o DRACA agora, a última foi 42, 43, quer dizer, são operações realizadas diariamente em diversos setores, em várias cidades do estado, mas não são só operações, digamos, midiáticas, são operações com resultado, operações com prisões, apreensões, pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto e que agora estão atrás das grades. Eu lembro, quando o senhor esteve aqui, quando o senhor foi nomeado pelo governador Rafael Fonteles, e o senhor conversava e disse, olha, eu lembro bem que o senhor disse isso, não era a área que eu pretendia atuar, não era a área da segurança pública, mas eu vou cumprir a determinação do governador. Agora, já que eu vou cumprir, eu vou fazer da melhor forma possível. E quero dizer ao senhor aqui de público que tem feito realmente da melhor forma possível. Como é que o senhor tem conseguido manter esse ritmo de operações envolvendo diversos setores da polícia? Ô Douglas, eu até agradeço, né, a sua fala. Realmente eu não sou da área, inclusive eu, conversando com você lá fora, eu expliquei que nenhuma operação eu me apresento como operacional. Então veja que está todo mundo lá em Parnaíba, está lá os comandantes, os policiais, os delegados. Essas operações são fruto do trabalho desses excelentes membros das forças de segurança, policiais civis, militares, corpo de bombeiros. E qual foi o nosso papel? Foi justamente de conversar com eles, saber quais eram os gargalos, buscar a integração, buscar o investimento em tecnologia, levar para o governador, e justamente por essa proximidade que a gente tem com o governador e a confiança que ele tem, dizer, governador, realmente essa demanda aqui é uma demanda importante. É importante que o senhor coloque recursos, é importante que o senhor dê atenção, é importante que o senhor faça uma interlocução. Então a gente conseguiu fazer a integração, principalmente com a Superintendência de Operações Integradas, que é o delegado Matheus Anata. Aí a Polícia Militar também abraçou o delegado, o Coronel Cheivan Lopes, Coronel Galvão, o DGO, fizeram um trabalho. Então, sempre sem disputa, né? Polícia Civil e Militar tem que estar irmanadas, cada um no seu papel. Então, a gente está conseguindo fazer com que essa coesão exista e, principalmente, a gente tem aí uma integração com o Poder Judiciário, porque tudo isso é possível, porque a gente pede os mandados de prisão, são analisados. Então, a gente fez toda essa integração, o DRACO, investimento em tecnologia. Então, qual foi o foco? Assim, para o telespectador entender. Nós tínhamos as organizações criminosas, as facções, né? Então, essa história. A gente primeiro mapeou e está fazendo um combate para desarticular. Então, se é uma organização, nós estamos quebrando, né? O cabeça é aqui. Então, cada operação dessa foca numa célula, num núcleo, num pedaço dela. Por isso que a gente faz numa região, faz depois em outra. Então, às vezes, a gente tem que ter a preocupação de não desequilibrar. Então, a gente faz contra uma, contra a outra, né? A gente tem esse levantamento para tentar diminuir o que a gente está conseguindo, as mortes violentas intencionais. Então, hoje a gente fez essa operação no litoral e a partir de hoje à tarde nós vamos lançar a Operação Férias. Lá, já hoje à tarde? Já lá, que é continuada. Piauí, Maranhão e Ceará. Os 3 estados integrados, focando nessa rota das emoções. Lá no Maranhão, você tem Barreirinhas, você tem o Delta do Parnaíba em Piauí, Barra Grande, e no Ceará você tem Jericoacoara. Ou seja, é uma rota do tráfico que é alimentada até por embarcações que vêm de outros países. Então você tem um tráfico internacional de drogas com barcos, inclusive vocês já noticiaram aqui, barcos que ficaram encalhados, e a gente já fez prisões dessas pessoas. Então, houve esse desmantelamento, houve essa inteligência trabalhando, inclusive essa operação focou nesse tráfico de drogas, né, que vem principalmente, está sediado em Parnaíba. Parnaíba é o polo, por isso que
a gente vê nos últimos anos esse crescimento da violência em Parnaíba, é porque lá é um ponto de droga que serve tanto ao Maranhão como ao Ceará. Quer dizer, geograficamente, Parnaíba fica bem posicionada. É como, inclusive, o governador, assim, tudo, o comércio de droga é um comércio ilícito como outro comércio. Então, por exemplo, a gente está discutindo o porto, o governador, inclusive, anunciou e a gente espera inaugurar no final do ano, ó. O porto é justamente a possibilidade do trânsito e da transferência de mercadoria lícita. Só que os bandidos também se aproveitam dessa estrutura para trazer. Então, eles usam os portos, Porto do Tatu, Porto da Lama, Porto do Peixe-Boi, ou seja, tem os portos lá que é para desembarque de peixes, né, que nós temos uma frota pesqueira e às vezes eles vão lá no alto mar, alguns pescadores são cooptados e trazem a droga para o Piauí, para o Maranhão e para o Ceará. Então, hoje o foco dessa operação e vai ser continuado como a gente está fazendo. Fizemos no Festival de Inverno, fizemos durante todas as festividades, a gente está indo para evitar que a criminalidade violenta esteja lá, seja para fazer um assalto, seja para cometer o tráfico de drogas. Então, hoje é uma operação que a gente vai fazer outras etapas, mas prendemos lá, hoje já cumprimos 12 mandados de prisões, então 12 prisões no total já fizemos, são mais, e a gente vai ter helicóptero da Polícia Civil do Maranhão, o helicóptero da Polícia Militar do Estado do Piauí e também da Polícia Militar do Estado do Ceará, ou seja, nós fizemos uma integração com os três estados, com todas as forças. Então, quer dizer, a Operação Férias, ela vai ocorrer, como sempre ocorreu, nos pontos de maior movimentação, mas nesse caso específico de Parnaíba, ela é integrada com o Ceará, com o Maranhão, quer dizer, as três polícias, ou melhor, as três secretarias de segurança pública integradas para combater diretamente, nesse período todo, o tráfico de drogas. E também com a Polícia Federal. Existe lá em Parnaíba uma força-tarefa. Então, a gente percebeu que Parnaíba é esse polo logístico de distribuição de droga. Então, Aliás, secretário, o superintendente da Polícia Federal esteve aqui conosco e fez questão de frisar que a força-tarefa, que também tem em outros estados, isso, é modelo para o Brasil todo. Pronto. Então, hoje, esse trabalho aí, as pessoas veem assim, uma operação como essa são meses de estudo, de levantamento de dados, de quebra de sigilo telefônico, bancário. Então, são centenas de pessoas estudando a movimentação financeira, onde é que há a lavagem de dinheiro, quem são as pessoas. Então, tudo isso foi feito pela Força Tarefa, que envolve Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar. E hoje a gente cumpriu a operação, mas nós vamos continuar com as três secretarias, Maranhão, Piauí e Ceará, para garantir a segurança nessa rota, que é tão importante, né? É um dos lugares mais bonitos do Brasil, né? Lençóis Maranhense, Delta, Barra Grande e Jericoacoara. Uma das áreas mais bonitas do Brasil e mais movimentadas. Daí é o interesse do tráfico. Secretário, vamos voltar no tempo um pouco. Aí a gente avança. Vou usar aqui a expressão do técnico campeão da Liga dos Campeões, o Pep Guardiola. Olha, para jogar para frente, primeiro é preciso jogar para trás. Então eu vou puxar um pouco o passado para a gente depois avançar e chegar no momento que nós vivemos atualmente. O senhor, imagino, que quando disse sim ao governador Rafael Fonteles, dizer sim, e depois quando chega em casa, olha, não é qualquer pasta, é a segurança pública. Então é um negócio... A segurança pública, ela é uma área muito sensível e é a área que, quando não funciona, é atingida de imediato, é criticada de imediato. A população começa a falar, começa a reclamar, começa a cobrar. O senhor, claro, conversou com especialistas, o senhor disse, inclusive, aqui, vou chamar quem entende de segurança pública, conversar, vamos tentar traçar aqui um novo organograma, uma nova estrutura e começar a trabalhar. O senhor fez várias mudanças, por exemplo, no DRACO, o senhor levou o doutor Charles Pessoa, colocou o delegado Matheus Zanata como superintendente de operações integradas, tem também Luci Keiko na Delegacia Geral de Polícia Civil, Coronel Cheivo, comandante da Polícia Militar. Então, houve um reposicionamento de algumas peças. E como é que o senhor definiu esse modelo? Ou seja, para se chegar a esse formato, não só na montagem da equipe, mas também nas etapas que estão sendo cumpridas em relação às ações práticas. Olha, Douglas, a gente percebeu o seguinte: primeiro, conversar, né? Eu acho que o governador foi feliz
de me trazer para a segurança num ponto, de eu não ser da segurança. Isso me trouxe liberdade para analisar o que está dando certo e o que está dando errado. Talvez, sabendo da sua competência, e primeiro da sua competência, sabendo que o senhor era da área, ele pensou, não vou... Justo, não tem nenhum vício, porque às vezes você puxa a sardinha, né? Você é militar, você é policial civil e tem realmente, né, natural, as instituições às vezes têm essa questão. Então eu cheguei lá sem nenhum tipo de vício, porque eu nunca fui policial civil nem militar, fui rodoviário federal quando eu era mais jovem. E depois fui para a advocacia e nem atuava na área criminal. Então realmente eu não domino a questão do direito penal. Então fui para lá escutar, ouvir e percebi que tinha 3 questões, né? Uma era a gestão, melhorar a questão da alocação de recursos, estrutura, viatura. A gente já vai, estou só com a pauta para levar para o governador, ele vai decidir, nós vamos aumentar o número de viaturas, que vai aumentar o número de policiais, comprando armamento. Hoje, por exemplo, a gente recebeu mais Glocks, todos os policiais têm um armamento novo, Glock, Beretta, estamos comprando um fuzil, muito provavelmente nós vamos comprar um fuzil israelense, que é um top para as forças policiais. Então a gente está equipando, fizemos uma licitação de um sistema de inteligência, então tudo isso a gestão possibilitou. Percebi que os policiais eram qualificados, que a gente precisava só integrar, por isso que é operações integradas, ou seja, alguém que organizasse isso, que a gente não tivesse, aí também tem policiais militares, tem a Força Estadual, tem vários policiais integrados. E também o eixo da prevenção, a gente criou a Superintendência Social, temos a Tenente Coronel Lisete, temos o Instituto de Identificação, que aí vai começar a fazer trabalho de prevenção. Então, escutar, organizar, colocar quem é qualificado para estar à frente, e eu ficar nos bastidores, né? Assim, eu não sou o Rambo, né? A segurança não se faz com violência, com super-heróis, se faz com investimento, inteligência e capacitação. Então, qual é o meu papel? Ver quem é qualificado, dar oportunidade. Então, um Charles daquele é um policial muito dedicado. Pô, meu amigo, você vai ter as condições para você fazer um bom trabalho e estar mostrando serviço. Como outros, os policiais militares, vamos trabalhar, Bopaé, você tem o Rony, o BOP, ou seja, eu tenho só que enxergar aquilo que está dando certo, melhorar, e o que não está dando certo, ver o que aqui precisa ser aperfeiçoado. Então, do ponto de vista pessoal, eu procuro não mudar muito minha rotina, eu já sou uma pessoa muito reclusa, eu não sou muito de sair, eu só saio menos agora. Até é bom que no final de semana eu convivo mais com minhas filhas, então a gente fica em casa, evito sair para lugares mais abertos, mas no geral eu tenho uma vida muito tranquila. Você é procurador do Estado, isso, né? Licenciado por conta do cargo de secretário de Segurança. Procurador do Estado tem uma coisa, quando passa a ser secretário de Segurança e vira, claro, obviamente, pelo menos com esse trabalho vira uma espécie de alvo, então é interessante realmente ter esse cuidado. Secretário, sinceramente, olhando para quem está nos acompanhando, essa mudança, porque eu considero uma mudança radical na segurança pública do Piauí. Eu pergunto ao senhor, o senhor notou focos de resistência? Olha, sendo meio sincero, não. A gente teve, as forças abraçando a causa. Então, por exemplo, os comandantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil abraçaram os policiais. Na verdade, eu vejo um estímulo, tem aí uma euforia, as pessoas estão entusiasmadas e a gente vai procurar corresponder. Principalmente a gente está prometendo reforma dos quartéis, das delegacias, a gente está reestruturando o organograma das instituições. Nós vamos fazer agora a maior festa da Polícia Militar da história, dia 25, você está convidado. Vai ser na Marechal Castelo Branco, em frente à Assembleia Legislativa. Nós vamos nomear 1.100 novos policiais e promover de uma única vez 2.177 policiais. Então vai ser uma festa para 3.000 pessoas, 3.200 pessoas, fora os convidados. Então isso está trazendo para a turma. Lógico que a gente tem outras demandas, tem outros problemas, a gente sabe que nada é perfeito, a gente precisa melhorar muito. Mas pelo menos já está havendo por parte das forças essa percepção de que o governador realmente coloca a segurança como prioridade número 1 e a gente se dedica diariamente, diuturnamente, atendendo a todas as reivindicações dentro do possível e por conta disso a gente não encontrou essa resistência dentro das forças. E o senhor, como disse, o senhor tem levado as demandas ao governador, o senhor tem feito essa avaliação, conversado com
os integrantes da segurança pública, vendo aonde tem que melhorar, aonde tem que investir, o senhor tem levado. O governador, como o senhor disse, tem dado todo o apoio necessário. E como é que tem sido esse contato? O senhor tem. Esse contato é quase que diário, na prestação de contas? Diário. Douglas, agora que é impressionante, assim, é porque eu conheço o governador há muitos anos, né? A gente tem uma relação de intimidade e amizade, que nós estamos juntos. Mas é impressionante, assim, lá a gente tem uma gerência de dados. A gente até recentemente assinou um contrato com a Universidade Federal. Então a gente tem um grupo de estatísticos. Ele cobra todo dia, ele sabe, se você ligar agora para ele sabe quantas mortes tiveram no Piauí, onde foi. Ele me cobra, por exemplo, ele só teve um leve aumento no Cerrado, mande mais policial. Então ele faz isso. Rapaz, é impressionante, parece assim, mas por exemplo, aumentou, ele fala assim, você tirou policial, ele reclamou, por exemplo, assim, no final de semana, o interior está tranquilíssimo. Aí no final de semana nós tivemos umas mortes aqui em Teresina. Ele, você tirou muito policial, mandou um passo, porque a gente mandou para o festejo de Campo Maior. Né, teve várias festas de inverno dele, você tirou muito policial, ou seja, reclama. Então ele controla, de fato, é um negócio assim impressionante, não é? Então aqui ele tem esse controle, ele está focado em encontrar ele tem uma meta, a gente tem uma meta que a gente estabeleceu para a gente, de diminuir, a gente já tem um acumulado do ano menos homicídios do que no ano passado, mas a gente quer uma meta de chegar num número que é razoável para a gente depois chegar num número aceitável. Né? Então, ele cobra resposta, ele é muito diligente, ele é muito focado naquilo que ele se propõe e ele tem feito isso constantemente. Nós dois conversamos quase que diariamente. Essa central que o senhor falou de estatística, é a central que concentra todos os dados das operações, todos os resultados e faz uma compilação desses dados? Na verdade, nós temos duas gerências de análise de dados e a gerência de geodados. Então, por exemplo, nossa estatística sobre mortes violentas é muito forte. A gente vê todas as mortes que acontecem no Piauí. Aí a gente vê se foi morte violenta, se foi trânsito. Então a gente está agora levantando todas as estatísticas de trânsito. Até, por exemplo, eu levei para ele esses dias, ele disse assim, quando chegar aí vou resolver. Quantas mortes no trânsito foram por conta de animal na pista? A gente tem um número. Né? Eu mostrei, governador, vamos ter que resolver isso, porque a gente está vendo as causas de morte. Então, as organizações criminosas, o trânsito, ele cobra para que eu intensifique as blitz, né? Então ele disse, olha, vamos fiscalizar. Então a gente avalia porque o objetivo é que menos pessoas morram. Então assim, a morte no trânsito é uma morte desnecessária. A morte por conta de um animal na pista é desnecessário. Ou seja, você tem uma pessoa que perde a vida e isso traz um profundo lamento para todo mundo por conta de um animal, porque uma pessoa não prende o animal dela. Então a gente tem que conscientizar. E você sabe que no interior ainda há essa cultura de criar os animais soltos, né? E aí tem que prender os animais. Então a gente vai levar já para o secretário de transporte, o Jonas Moura, para a gente fazer de novo os convênios com os municípios, junto com a PRF, para a gente amarrar esse jumento e botar num lugar, entendeu? E detalhe, por exemplo, ocorre uma morte aqui por conta de um jumento, de uma vaca, de um bode, do que for, o proprietário precisa ser localizado e responsabilizado também. Nós estamos chegando no número de 50 mortes esse ano por animal na pista. É muito. No Piauí. No Piauí. O senhor está falando PIs e BRs? Não, de geral, até vicinal. Isso, o nosso núcleo de estatística, ele vê todas as mortes. Então, nós temos o sistema de verificação de óbitos, aí você analisa. Então, não tem uma morte violenta que não esteja na contabilidade. A gente é muito criterioso para depois as pessoas dizerem, nós não disfarçamos. Eu estou falando aqui um número até ruim. É um problema que eu estou mostrando para vocês, como a gente não tem medo de expor, que a gente vai buscar uma solução. Agora secretário, como é que funciona? Eu até brinquei para o governador, disse, governador, eu até mandei assim, governador, infelizmente a gente tem uma outra facção no Piauí, a facção do jumento. Porque está matando 50 mortes. Nós temos que dar um jeito nos jumentos. Agora, ou seja, o jumento hoje é uma causa relevantíssima de óbito no Piauí. Então, isso tudo mostra como a gente está comprometido. A gente descobriu isso e eu falei, governador, nós temos que dar atenção. Eu falei com o secretário e ele vai dar atenção específica. Quando não tem esses dados, você olha assim, um ou outro caso, não dá devida importância. Mas você compila esses dados, você vê. Agora, secretário, essas duas gerências funcionam como? Qual a função de cada uma? Não, a gerência de dados, ela serve para auditar os dados, compilar. Então, são várias fontes. Por exemplo, o IML fornece, o HUT, o Detran, então eles compilam as polícias, os inquéritos, a gente conta tudo, tem indicador para tudo, indicador de roubo, de morte, de estupro. E a gerência de geodados, que é o dado espacial, nós estamos fazendo esse levantamento, colocando no mapa para saber
quais são as zonas quentes que Aí, chamam. aí a tão popular mancha criminal. É a mancha criminal. Né? Só que a gente está também fazendo a mancha criminal no tempo, porque são 3 variáveis, né? Às vezes a gente só olhava no espaço, mas a gente tem que ver também no tempo. Por exemplo, é fato, por que a gente faz blitz? O pessoal faz blitz no mesmo lugar, sempre no mesmo horário. Que ali... Porque, por exemplo, final de semana, é fato, o número de homicídios de sábado para domingo aumenta. É uma questão lógica, a pessoa consome mais bebida alcoólica, mais droga, né? Ele está convivendo no mesmo espaço, às vezes. Então, o feminicídio, por exemplo, ele acontece geralmente próximo dos finais de semana, porque durante a semana o cara está trabalhando, a mulher... Aí no final de semana, mais no final de semana. E geralmente associado ao consumo de bebida, sempre, entendeu? Então, ali a discussão, ela desencadeia por uma violência. Então, tudo isso a gente está tentando encontrar um padrão para enfrentar. Aí o senhor está falando não só no espaço, ou seja, olhando o espaço geográfico do Piauí, mas também comparando com o histórico. Isso, se evoluiu, se não evoluiu, se mudou de ponto. Secretário, vamos agora falar de facção criminosa. É um fato, inclusive quando o doutor Charles esteve aqui, ele disse, olha, de um modo geral, ele dizendo, de um modo geral, nós temos 3 facções criminosas, basicamente, atuando no estado do Piauí. Uma de São Paulo, uma do Rio e uma do Maranhão. Então não há nenhuma facção criminosa criada no Piauí. Essa facção foi criada no estado do Piauí. E a gente está vendo o combate. Qual é, secretário, de fato, a realidade de hoje dessas facções criminosas, em termos de estrutura no Piauí? Já estão... com os pés fincados aqui no Piauí, estão enraizadas, é um trabalho que vai ser feito a médio e longo prazo, ou tudo que já foi feito já surtiu um certo resultado que as facções começam a pensar, ou alguns casos já até saíram do Piauí? Olha, a facção criminosa, ela é uma espécie de empresa, né? Só que ela trabalha... Nós temos aqui as filiais. Pronto. Na verdade, não é nem filial, eu diria que aqui... São as franquias. Franquias. Certo? Porque não é nem uma filial, ou seja, você tem, o PCC é uma organização transnacional, ele não é só do Brasil mais. Já atua em outros países. É o Comando Vermelho também no Rio de Janeiro. Então aqui você tinha geralmente gangues ou os criminosos contumazes, que aí eles foram comprar droga lá em São Paulo, eles acabam comprando no PCC, aí eles se filiam, né? Mas não é, o PCC não tem aqui a mesma organização que ela tem em São Paulo. Então você tem pessoas que comercializam drogas ilícitas e que compram do PCC. Então é como se ele fosse uma franquia. Eventualmente o PCC, e eles são organizados, eles dão assistência jurídica, assistência até para as famílias. Daí então, essa fidelidade da criminalidade a certas facções. Na verdade, todo o corpo de homens, né, de mulheres, que é organizado para um fim, então ele tem mais ou menos essa mesma estrutura. Às vezes é hierarquizado, outras não. Então, assim, as nossas organizações criminosas, elas são franquias dessas outras, mas elas não têm o nível de organização lá de São Paulo, o que não necessariamente é uma coisa positiva, pelo contrário, é negativa. Por quê? Como elas não são hierarquizadas e não são tão organizadas, profissionalizadas, elas acabam sendo mais violentas. Isso. E aí você tem um número de mortes violentas no Piauí que tem crescido. No Nordeste, no modo geral, no Nordeste e no Norte do país, são muito mais violentos. Olha, PCC é de São Paulo, o Comando Vermelho é do Rio, mas aqui é mais violento. Justamente porque eles não são organizados, eles cometem muito latrocínio, então a gente está combatendo... Só um parênteses. E quando a gente analisa, estou falando aí da organização, quando a gente analisa, tem contato com alguém de uma organização criminosa mesmo, que é da organização do PCC, do Comando Vermelho, enfim, essas pessoas evitam, inclusive, crimes desnecessários, quer dizer, homicídios desnecessários, para não chamar a atenção da polícia justamente por isso. E aqui, como não há, como o senhor disse, não há essa organização, essa profissionalização, se faz o contrário, né? Justo. E aí, assim, o que aconteceu? A gente tem que louvar aqui a Secretaria de Justiça, fez um grande trabalho, hoje não tem dentro da Secretaria de Justiça as facções lá instaladas e se comunicando, a questão do celular. Então, hoje nós temos esses grupos, praticamente aquelas gangues, né? Elas se organizam, só que elas tiveram acesso à arma, tiveram acesso à droga e dinheiro, né? Isso tudo tem permitido que elas crescessem, só que a gente está justamente sufocando. A gente está justamente... Uma facção que domine presídio. Aqui no Piauí ainda não há nenhum espaço dominado, como em outros estados. Nem presídio, nem fora do presídio. Nem fora do presídio. Ou seja, não tem um lugar no Piauí que a gente não entre. O Estado está presente.
O que acontece, e aí é uma coisa que a gente tem que discutir com muita seriedade, é o Estado omisso, ausente, e ele se ocupa, ou seja, é a falta de um calçamento, do saneamento, da iluminação, de policiamento, ou seja, quando não tem Estado, você tem uma criminalidade violenta. Inclusive, é o levantamento que eu ainda vou aperfeiçoar mais ainda esses dados, quando eu falei da gerência de geodados, geralmente as mortes acontecem em vilas, que são ocupações irregulares, e não nas ocupações regulares ou consolidadas. Então, quando você pega a mancha criminal, ela já está geralmente na zona de expansão, que é onde o Estado ainda não está presente, ou seja, é onde o Estado ainda não tem uma escola, não tem energia elétrica, não tem calçamento. Então, a criminalidade está muito conectada ao urbanismo. No centro de Teresina, para você ter ideia, esse ano só morreu uma pessoa no centro. No centro tem muito crime patrimonial, roubo. Mas morte violenta é só uma. Se você pega um bairro como São Joaquim, ou lá na Vila Irmã Dulce, lá na Torquato Neto, são vários. Né? Então, assim, a morte, geralmente aqui na região central, é crime patrimonial, arrombamento, furto. E na região de expansão, tráfico e crimes violentos. Né? Então, é justamente essa... Só que essa segregação não é como no Rio de Janeiro, que você tem a pista e a favela, né? Isso. Aqui é geralmente a periferia e a região central. Essas regiões a gente tem que discutir como cidade a ocupação desses territórios. Secretário, ocupação como Estado, não como polícia, né? Levando serviços. Secretário, a história mostra que quando há um sufocamento da polícia em relação às facções criminosas, e a gente viu isso em São Paulo, viu isso no Rio de Janeiro, quando há um sufocamento, quando há um trabalho ali de pressão mesmo, de presença da polícia, começa a haver uma espécie de migração dessas facções. Elas deixam esses locais e procuram outros. Então, vamos trazer para a realidade do Piauí. Então, nós temos, até pelo tamanho, enfim, o mercado mais lucrativo, Teresina. Claro, a maior cidade do estado, a capital. E aí nós temos a hierarquia mesmo por tamanho, né? Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, Oeiras, enfim. Começam essas migrações. Teresina está um negócio seríssimo, assim, um sufocamento em todas as partes. E aí a gente tem ouvido de alguns delegados que têm passado por aqui, delegados do interior, a gente já nota, o delegado disse, olha, a gente fez uma operação em uma determinada data e já percebeu que já tem ali um indício de uma certa organização, que eles migram de Teresina, migram de Parnaíba. Como é que está esse trabalho de monitoramento? Pronto, o Draco está espalhado em 9 regiões e realmente quando você tem esse sufocamento, é um comércio, ele vai procurar outras áreas. Inclusive aqui, sem fazer nenhum tipo de comparação, mas assim, até a título, vocês levantarem depois, uma das coisas que a gente tem percebido é o aumento da criminalidade em Timon. Né? E Timon e Teresina, se for do seu ponto de vista urbanístico, é a mesma cidade. Né? Está dividida em 2 administrações estaduais diferentes, mas a gente é o mesmo povo. Né? A gente divide a mesma urbe, a gente divide meio de transporte. Então, por exemplo, e por lá ser distante da capital, e aqui é a capital da Federação Piauiense, né, do estado do Piauí, pode ser, por exemplo, Maranhão, eu tenho sentido. Inclusive, já pedi até para a gente ter uma reunião com a Secretaria do Maranhão para dar um foco nessa região dos cocais. Né? Mas não porque aqui não é desassistência por parte dele, é porque realmente Timon não é a cidade principal do estado, né? Ou seja, geralmente a gente tem a consideração... É uma das maiores, mas não é. Então, assim... A gente tem percebido nos últimos dias um número de mortes violentas intencionais também aumentando em Timon e a gente se preocupa, a gente tem que ter essa conexão muito forte. Então, quer dizer, Timon não pode pagar pela eficiência do Estado, quer dizer, pelo combate. E nem Timon pode também, ou seja, nós temos que trabalhar em conjunto, é o que a gente tem feito. Mas a gente percebe, ou seja, o aumento em algumas cidades que a gente tem tentado e também no Maranhão. Então a gente tem que sufocar, por isso que a gente está, veja no litoral, Maranhão, Piauí e Ceará. Não dá para fazer uma operação lá se não for os 3, porque se a gente aperta aqui no Piauí, ele para o Maranhão. Se aperta no Maranhão, ele vai para o Ceará. Então, nós temos que fechar lá para... E isso, claro, pode ser estendido a outros pontos, como é o caso de Timon, Teresina. Essa integração. Então, quando você coloca, o Piauí tem essa... porque assim, é o único estado da federação em que a sua capital faz limite com outro estado. Né? Então, outros estados, a capital, ela não faz limite com... Ela faz limite com municípios do seu próprio estado. Mas o Teresina, ela faz limite com outro estado. Então, isso torna a necessidade da integração com o Maranhão muito mais forte. Então, quando você pergunta, além do interior do Piauí, nós também temos que dialogar, porque
A Grande Teresina envolve Caxias, envolve Matões, envolve Parnarama, né? Ou seja, Baía Alto, Demerval Lobão. a Grande Teresina, então, assim, a pessoa, Parnarama e Teresina é mais próximo do que a maioria dos municípios do Piauí, né? Secretário, nós podemos dizer que a segurança pública do Piauí, ela tem, primeiro, contido o avanço das organizações criminosas. Eu sempre digo o seguinte, que comparando com outras situações que aconteceram no país, o episódio dos ônibus queimados, aquele episódio, ali, eu até comentei e disse que ali seria um ponto de virada das facções criminosas, porque quando a polícia atuou contra os assassinos do coronel, né? Isso. E eles fizeram aquilo como uma resposta à morte dos, entre aspas, companheiros. Se no dia seguinte, se 2 dias depois, 3 dias depois, a polícia não dá uma resposta, aí vem uma outra ofensiva numa escalada maior. Você já viu em outros estados acontecer exatamente dessa forma. E o que é que ocorreu? Os incêndios foram à noite, na madrugada do dia seguinte, a polícia começou a prender, uma operação gigantesca, com mandados de prisão, não foi invasão à toa, não, mandados de prisão, quer dizer, foi uma investigação rápida, identificação rápida, com mandados de prisão, estabelecimento de posto de policiamento, quer dizer, ali foi uma resposta que eu acho que se a gente olhar, tem vários pontos, claro, mas ali foi, na minha opinião, um ponto fundamental, porque ali, se não tivesse sido feito aquilo, seria um ponto de virada na escalada do crime organizado. Pronto, isso ali foi justamente esse trabalho integrado que a gente tem feito e de levantamento de dados. Então, já existe todo um levantamento de onde essas organizações criminosas estão instaladas, quem são os seus membros. Tudo mapeado. Aí a gente vai fazendo gradativamente. Então ali, a Vila Mocambinho, a gente já estava fazendo planejamento. Aconteceu aquilo, a gente disse, nós não vamos deixar esse ponto de virada acontecer. Nós vamos dar uma resposta rápida. Mas a segurança encarou como seria um ponto de virada ali? Sim, a gente viu, não podia repetir o que aconteceu no Rio Grande do Norte. Deixou muito claro, e aí eu quero louvar aqui todas as polícias, em especial a militar e a civil, o comandante Cheivo, a madrugada inteira, a gente não dormiu naquele dia, organizando, ele levantou, ou seja, você viu a capacidade de mobilização, de madrugada, convocou a equipe, todo mundo, 4 horas da manhã, estava todo mundo, ou seja, ninguém dormiu aquela madrugada, e eles conduziram, e eu, na verdade, só estava ali fazendo assim, o planejamento, o arranjo, mas confiando no trabalho dos nossos policiais. Mas hoje podemos afirmar que esse avanço está contido? Já tem uma redução. Na verdade, a gente está... Não é nem contido, já tem uma redução. Não, uma redução. As mortes violentas, como eu disse, já diminuíram. A gente fez uma coisa simbólica. As pessoas às vezes criticam, acabou a violência, porque pintou. Não. É porque para mostrar assim, rapaz... É uma simbologia, então, claro, isso. A gente, o delegado Charles faz mande apagar. Quem está apagando não somos mais nem nós, são eles mesmos. Então, assim, para mostrar, ou seja, dentro dessa perspectiva, já havia alguns territórios que eles exerciam, mas não dominavam. A gente não tinha nenhum lugar que o Estado era proibido de entrar. Mas agora a gente está apagando as pichações, retomando os espaços públicos e, principalmente, a gente tem que depois levar ação social, né? Serviço social. Mas, assim, eu não tenho dúvida, nós prendemos aí o número de prisões, eu não tenho esse levantamento, mas a gente vai fazer o balanço do semestre, a gente já prendeu centenas de pessoas, está tendo esse trabalho com o judiciário e vários são mantidos presos. A gente já tem a redução, a curva, dentro do padrão lá que a gente faz matemático, a curva ela caiu já fora do padrão. Isso é sinal de que já é resultado do trabalho. Então, tudo isso com muita ciência. Eu não chego aqui achando, não, zero. Então, hoje no litoral, também dizendo, rapaz, a gente percebeu que havia uma conexão dos paraísos, né? Ou seja, os caras viram que o pessoal vem de outros países, de outros estados para conhecer as belezas naturais e consomem droga. Então vamos atacar esse tráfico de drogas aí para os lugares. Então tudo é feito muito pensado e principalmente por eles, os membros da Força, os policiais. Eu aqui estou só para dar condições e permitir que eles façam um excelente trabalho que eles vêm fazendo. Secretário, falando de estrutura, o senhor falou aí de fuzis israelense, falou de várias aquisições, nomeações de novos policiais. A realidade hoje
da estrutura da segurança pública. Eu estou falando de modo geral, de homens, viaturas, qualificação, armamento, na capital e no interior também. A gente sabe que os crimes violentos se concentram em alguns municípios, mas a segurança tem que estar presente, tendo ou não violência. Como é que está essa estrutura hoje? Porque, por exemplo, alguns questionam, deveriam haver mais delegacias em alguns municípios. É até irracional imaginar que cada município tem que ter uma delegacia, porque município com 3 mil habitantes precisa de uma delegacia. Mas há esse planejamento de expansão no número de delegacias, aí vem a reboque também a delegacia da mulher, já que foi anunciado a criação das delegacias de combate a facções criminosas. Como é que está esse planejamento de aumento da estrutura de policiais, armamentos, mas também a estrutura física ali, a presença com delegacia ou com posto de comando do interior? Olha, nós vamos fazer um grande projeto de reforma de todas as estruturas, né? Dentro dessa operação de crédito. Tem gente que defende até o fim das delegacias de Teresina. Eu conversei, eu não vou dizer o nome aqui, mantendo segredo, mas eu conversei com um integrante da Segurança Pública e disse, olha, Douglas, eu acabaria com as delegacias de Teresina, porque não tem sentido, na opinião dele, não tem sentido manter uma delegacia na Primavera, manter uma delegacia, manter o 5º DP, o 3º DP, o 4º DP, não. Investiria-se em outros estilos de delegacias e aproveitaria essa mão de obra, né? Isso a gente está estudando, a gente lançou aquelas AISPs, são as Áreas Integradas de Segurança Pública. No geral, a gente quer reforçar o policiamento preventivo, que são as polícias militares, os policiais militares. Em relação à Polícia Civil, nós fizemos um dimensionamento, nós vamos criar algumas estruturas, por exemplo, a Delegacia da Zona Rural de Teresina, nós vamos criar uma segunda estrutura em paralelo lá em Parnaíba, ou seja, Parnaíba está realmente aquém, a demanda de Parnaíba é maior que a oferta do serviço. Mas em outras cidades a gente entende que é melhorar a qualidade de serviço. Não dá para expandir se a qualidade ainda não é a ideal. Então a gente tem que fazer concurso, nomear, estabilizar e ofertar um serviço de qualidade. Não é a proximidade, é a qualidade do serviço que o cidadão reclama. Então não adianta eu ter uma delegacia do lado da casa do cidadão se ela não funciona. Ela tem que funcionar com qualidade, ainda que não seja do lado, que ele tem que se deslocar. Então, isso tudo está sendo pensado, mas em relação à estrutura de delegacia, nós vamos reformar todas. Por exemplo, eu estou fechando a licitação do IML, nós vamos reformar, fazer a ordem de serviço para essa semana. O Instituto de Identificação a gente quer tirar ali da Praça Saraiva para um prédio mais confortável que fica ali próximo do Mercado Central, né? A licitação está andando. Reestruturar os equipamentos que já existem, mas é muito provável que a gente não expanda as estruturas. Agora, para a gente finalizar, secretário, indo para a área social, o senhor disse, olha, a polícia faz o trabalho dela. Agora, a polícia, quando a gente analisa a estrutura do Estado, é aquela velha máxima que todo mundo já conhece. Quer dizer, quando a pessoa cai nas mãos da polícia, é porque desde o princípio tudo falhou. O Estado falhou na educação, falhou na saúde, falhou na pavimentação da rua, na oferta de emprego, ou falhou nisso ou nunca esteve presente. Tem essas duas situações. Mas a segurança pública tem uma demanda grande de ações ali imediatas, como a gente está vendo e mostrou agora há pouco. Como é que o senhor está planejando, além de trabalhar as ações do dia a dia, também trabalhar de forma integrada com outras secretarias, no caso Educação, Saúde, para levar esses serviços para essas áreas, principalmente mapeadas como áreas onde ocorre um maior número de mortes violentas? Olha, nós criamos a Superintendência de Cidadania e Defesa Social. Então, nesse primeiro momento eu faço até uma analogia. É como se a pessoa chegar com um problema cardíaco, né, infartando, a gente primeiro vai ter que fazer uma intervenção, um cateterismo, né? Depois é que você vai falar para a pessoa deixar de comer gordura. Então não dá para me dizer, pessoal, eu estou infartando. Não, vai emagrecer que você melhora. Tem que resolver o problema logo ali. Primeira intervenção, prisão. Isso. Mas nós temos que fazer a prevenção. A prevenção a gente tem projetos sociais que a gente quer coordenar com a Secretaria do Esporte, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação. Por exemplo, a gente tem o Pelotão Mirim, que hoje já tem mais de 2.000 crianças, a gente quer chegar em 10.000 crianças. É um projeto que ensina noções de cidadania, né? A pessoa respeitar as regras. Porque tudo isso é importante.
a questão, a gente tem o aspecto coletivo, social da oferta, de esporte, cultura e lazer, a gente tem que fazer isso, mas também a gente não pode eximir a pessoa, às vezes, da responsabilidade dela, pessoal, de obedecer, de seguir. Claro. Né? Tanto é que é uma das coisas que eu ainda não entendi ainda da dinâmica, mas, por exemplo, a violência não está atrelada à pobreza, porque os lugares mais pobres do Piauí são as zonas rurais dos municípios pequenos do semiárido, e lá não tem violência. Ela está atrelada a alguma outra questão que é a desigualdade, a gente exatamente saber qual é o problema. Mas a gente vai ofertar também essa questão do Sei lá, às vezes, de repente, até já vi psicólogo falando disso, às vezes você tem ali realidades distintas convivendo no mesmo espaço. Isso. E aí o jovem ali olha para aquele outro que a família é mais abastada, tem mais recursos, aquele jovem, ele tem um bom tênis, uma boa roupa, tem acesso à TV por assinatura, tem um bom carro, ele mora ao lado, não tem, e a única forma que ele vê é criminalidade. Quer dizer, é como o senhor disse, são vários eu pontos, não domino, né? Eu não sou estudioso do assunto, mas pelo que a gente percebe, é uma percepção aqui grosseira, né? Porque eu não sou estudioso do assunto, eu vou aprofundar mais, mas ela está muito ligada a essa desigualdade, principalmente os espaços urbanos. Volta lá para aquela história, um bairro consolidado, um bairro que tem todos os serviços e uma vila que é uma ocupação. Entendeu? Então o jovem que... Você olha ali, tem tudo, e aqui não tem nada. Você mora num bairro... Gambiarra não tem, né? Ele não tem... A casa é de taipa, não tem energia, não tem água, não tem uma escola. Passando ali na porta. Isso tudo, né? Ou seja, como é que essa pessoa nem se sente inserida nesse... Ela nem faz parte da sociedade. De fato, até um certo momento, não faz parte mesmo. Até que o Estado chega... Ela é ilegal, ela é encarada, ocupação irregular, é uma ocupação ilegal. Então, tudo isso, eu estou tentando entender essa dinâmica, porque senão a gente vai ficar chovendo molhado. Então, nesse momento, policiamento, eles estão fazendo lá. Agora, esse outro, aí é uma coisa que a gente tem que entender melhor, porque nós somos violentos, aí tem uma razão de ser. Por que o brasileiro é violento? O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Então, tem alguma razão, né? A gente tem que entender por quê. E eu não tenho dúvida, o Brasil também é um dos países mais desiguais. Então, a violência está atrelada à desigualdade, zero dúvida. Agora, para encerrar mesmo, porque eu me lembrei aqui, tem até um amigo meu que reclamou uma vez, e nós trouxemos o coordenador da realização de Blitz, o Fernando Aragão. Fernando Aragão veio aqui conversar conosco. O Fernando trouxe todos os dados, explicou como e tal. Contou até um caso que ele foi, eu não sei qual foi o país aí, que ele colocou no GPS, e o GPS informou errado. Ele disse, Douglas... Só foi entrar na rua errada, até 3 policiais me cercaram ali. Aí você foi explicar que estava tudo certo. Bom, tem gente reclamando, rapaz, tem blitz demais, e tem muita blitz, está exagerado e tal. Então, aproveitar para a pessoa esclarecer o resultado dessas ações que são realizadas no trânsito. Olha, na verdade, assim, nosso foco é salvar vidas. Então, como a gente vinha dizendo... Você já foi preso, gente com mandado de prisão em aberto, arma já foi apreendida, droga também? Não, já foi preso... Carros roubados já foram recuperados, motos roubadas. Nós estamos agora numa nova modalidade, além do carro e da moto fiscalizada e a pessoa, a gente também verifica se o celular é roubado. A gente vai lá no celular, busca o e-mail e a gente tem um e-mail de todos os celulares roubados, a gente já recuperou 18 celulares em blitz. Em blitz, a pessoa usando ali o celular roubado. Mas ela não sabia. Não sabia, né? Às vezes até compra de... Aí, só que ela vai responder por receptação culposa, ela explica lá para a justiça, mas a gente caminha para uma delegacia, porque ela comprou, às vezes, por isso que a gente está querendo, é outro ciclo do combate ao comércio ilegal. Mas a questão da blitz é muito mais a gente... Agora, secretário, cá para nós, quem está correto, o carro está correto, o celular está correto, a documentação do motorista está correta, a gente sabe que a criminalidade hoje pode estar em qualquer lugar, em qualquer rua, qualquer calçada, qualquer esquina. Essa pessoa que tem consciência não vai reclamar, mas pelo contrário, ela vai achar bom. Isso, na verdade, são poucos que reclamam, a maioria, a gente tem pesquisa sobre isso. A maioria da população apoia, né? O problema é que quem vai para a rede social fala, o que apoia não fala. Aí a gente parece que a maioria é contra, mas a maioria, na verdade, é a favor. Teve, inclusive, a apreensão de um menor, o Fernando falou aqui, de um menor de 12 anos de idade. Sim, é comum. Com uma moto, com arma...
Quando ele viu a blitz, ele tentou fugir, mas as operações são montadas com policiais de moto também. Então eles fizeram o acompanhamento tático e apreenderam o menor com 12 anos, já com passagem, com arma, quer dizer, um absurdo negócio desse. Não, e outra coisa, na verdade a gente tem que, não existe uma hierarquia das regras, tem que respeitar, né? Então assim, Claro. a gente gosta... Imagina, você está aqui dirigindo, aí vem um cara e atravessa o sinal vermelho e bate no seu carro. Ou então imagina uma pessoa alcoolizada e atropela um filho seu. Armado. Não, quantas vezes a gente teve casos de pessoas alcoolizadas que cometeram acidentes e ceifaram vidas? Se tivesse uma blitz e tal... Aí a pessoa depois reclama da falta de fiscalização. Mas quando é fiscalizada, então assim, é determinação do governador, é determinação nossa. Quando entrar os novos policiais, nós vamos aumentar o número de blitz. Isso... é uma máxima lá, é a prioridade, porque blitz é uma política pública importante, porque ela salva vidas no trânsito e também combate a criminalidade. Secretário, obrigado. Só um detalhe, viu, meu primo? Hein? Não, eu já fiz na blitz aqui, cara. Agora tem um problema, viu? O Sérgio está aqui para o Sérgio saber também, chama o Sérgio aí para ele. Que o pessoal reclama quando tem blitz, né? Reclama lá, como o secretário disse, bota o povo que não tem nada a ver com a história, que está errado. Tem até o grupo lá e... Aí ninguém reclama quando está correto. Ou até o Sérgio, que é nosso diretor executivo, ele fazer uma pergunta ao Tássio. Pergunte o Tássio se ele reclama, se ele está chateado com o secretário Chico Lucas na segurança pública. Não está. Você sabe por quê? É vizinho. Segurança está do lado dele ali. Então, entendeu? Só não está convidando para churrasco, é secretário. Não pode. Está realizando um absurdo, Sérgio. Você tem que comunicar que às vezes o secretário de segurança está lá, olha, ele está fazendo churrasco. Não. Pá, secretário, vem cá, convide, que é bom, está lá, segurança presente. E dentro de casa pode, né? Quem não vai dirigir. Não vai dirigir, não vai ter nada. Secretário, muito obrigado pela presença. Agora não demora mais tanto, não. O senhor estava mais recluso, mas não demora tanto, não, para a gente poder até prestar conta com a população das ações da segurança, porque quando a gente traz, é importante cada ação e trazer os delegados, trazer os comandantes, mas aí a gente fala de casos específicos, de ações específicas. Quando o senhor vem, a gente fala de como falou agora, de um cenário mais global, um cenário mais geral, e aí a percepção é mais clara da população. Eu que agradeço, Douglas, e venho com o maior prazer sempre que sou convidado.